Na verdade, num culto da vitória, a minha proposta hoje é tornar você alguém capaz de vencer as adversidades. Conseguir ser forte o suficiente para cumprir o ciclo, para conseguir suportar o rojão. Jesus disse algumas coisas muito boas, como eu venci o mundo, como eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele também disse algumas coisas que não podemos negligenciar. Uma delas é que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Ele também disse: no mundo teríamos aflições. Ele disse: muito cuidado, porque o diabo é o nosso adversário. Então, a vida não é fácil, e ela não é fácil para ninguém. Às vezes, simplesmente, o que nós fazemos é olhar para aquilo que nos convém. Então, você olha, às vezes, para uma área que aquela pessoa está conseguindo êxito no momento. E aí você acredita que tudo na vida daquela pessoa caminha naquela frequência. Há um tempo atrás eu estava do lado de uma moça, durante a palestra de uma mulher muito bonita. Eu era um dos palestrantes do evento, e aquela mulher estava palestrando. Ela é famosa, ela é rica, e essa moça que estava do meu lado, eu não conhecia. Ela me disse: a vida não é justa não, pastor. Você vê, olha a vida dessa mulher. Eu gostaria de ter a vida dela. Aí eu olhei para ela, e eu conhecia a moça que estava palestrando. E eu disse: sério? Ela disse: sério. Eu falei: nossa, eu jamais imaginei que você gostaria de sepultar seu filho. Um tempo atrás, essa moça perdeu um de seus filhos. E aí ela, assustada por não saber disso, olhou para mim e disse: mas isso eu não queria. Aí eu olhei para ela e falei: então você não quer ser ela. Você só quer ter algumas coisas que você considera positiva na vida dela. E o que for negativo, você não quer e vai pegar o positivo do outro. Essa é a história de Frankenstein, um monstro composto por partes diferentes. Isso não é a realidade. Então, ser forte e corajoso não foi uma mensagem deixada por Deus apenas para Josué, mas para todos nós. A Bíblia não pede de você perfeição, que ela pede aperfeiçoamento. Então, a minha mensagem hoje tem o propósito de gerar aprendizado e aperfeiçoamento, porque a vida vai nos expor a muitas situações com um propósito: amadurecimento. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Isso aí. Muitas vezes na vida nós vamos estar expostos a dois tipos de problemas. Alguns criados por nós mesmos. Muitos problemas que nós enfrentamos, eles são de origem de escolhas errôneas, de posicionamentos inadequados, de permissões indevidas. Então, muitos problemas que nós vamos enfrentar, eles são criados por nós mesmos. Mas alguns problemas chegam na nossa vida e nós não fizemos nada para tê-lo.
Se você observar a mulher que está sendo conduzida para ser apedrejada por ser uma adúltera, João capítulo 8, quem causou o problema para ela foi ela. Ela sabia que o adultério era uma pena de morte, uma pena capital, mas ela quis correr o risco e não deu certo. Ela merecia morrer. Você olha para o Bartimeu, que fez Bartimeu para nascer cego? Nada. Há problemas que nós somos os causadores. Há problemas que nós não fizemos nada para que eles aparecessem. Porém, segundo a vida, criado por nós, ou trazido para a nossa vida, sem nenhuma culpa, nós vamos precisar vencer. Eu não sei o que você vive hoje, talvez um problema causado por você mesmo. Não olhou o namorado direito, ele virou noivo. Não olhou o noivo direito, casou. E o Satanás nem precisou te atrapalhar. Você sozinho. Foi um problema que você criou. Porque há pessoas que são pessoas certas. Não há ninguém errado, gente. Todo mundo é certo. Porém, são pessoas certas no lugar errado. Às vezes, por exemplo, a pessoa, ela é certa para estar assim num consultório psiquiátrico, num divã de um analista, tomando uns ansiolíticos bom. E onde é que essa pessoa está? Na sua certidão de casamento. Casou com você. Então é uma pessoa certa, sim ou não? Ela só está no lugar? Isso. E tem outras coisas que você não fez nada. Simplesmente elas vieram para você. Causado por você ou não. Minha proposta hoje é tentar te ajudar com a palavra de Deus, certo? Para que você venha superar. Que ninguém te convença que você é um perdedor, porque Cristo disse que você é um vencedor. Você entende? Então, hoje eu quero mostrar a vocês, rapidinho, preciso de 30 minutos para mostrar a vocês algumas tempestades. Eu gosto muito, porque cada uma delas traz uma mensagem, e o importante é você aprender. Fala para quem está do seu lado, o importante é você aprender. Mas escute o que eu vou te falar agora e pesquise no Google. O Brasil ocupa a 93ª posição no ranking de coeficiente de inteligência. Sabe o que é 93ª? Alguns tentam colocar para 85, mas a maioria concorda que o brasileiro, no ranking, né, de uma forma clara, nós ocupamos o nível 93. Ok? Ou seja, é assim, a maioria das coisas que você ensina para as pessoas, elas não conseguem aprender por causa de problema cognitivo. Esses dias eu fiz uma postagem assim para testar isso. Eu falei, se você convive com pessoas difíceis, que têm comportamentos inadequados, e você costuma chamar essas pessoas de palhaços, não gosto de ir na casa de fulano porque é uma palhaçada. Eu falei, se você não gosta de palhaço, o problema não é o palhaço. Pare de ir no circo. A pergunta é, por que você continua indo ao circo? Aí uma moça escreveu na minha postagem, ué, não sabia que o circo era pecado.
Essa moça pode chegar no inferno assim e perguntar para Satanás se é Miguel. Porque tem gente que não entende quase nada. Então eu preciso da sua atenção agora. Olha para mim, certo? E não diga nada. Virou até canção, tá certo? Então nós vamos dar uma olhada. Dá para botar o texto aqui que eu vi. Então coloque para mim Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Nós vamos ver a primeira tempestade. Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Dá para colocar? Isso. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para... Olhe para mim agora que eu quero falar com você. Vamos começar aqui entendendo situações desagradáveis, difíceis, e hoje vamos chamá-las de tempestades. Vamos entender que essas tempestades não receberam autorização de Deus para nos destruir. Elas são apenas mensageiras de decisões que nós precisamos tomar. Ok? Então a primeira tempestade é essa que lemos. O que ela tem como mensagem? Para quem é a mensagem? Na narrativa, a história é mais ou menos assim para você que não conhece. Jonas é o profeta do Senhor. Deus aparece para ele e diz para ele: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Diga a ela como eles estão vivendo. Era uma mensagem de confronto, difícil, uma mensagem dura. Segundo, era uma mensagem para um povo cujo qual Jonas não tinha nenhum apreço. Jonas não tem interesse de ver aquelas pessoas mudadas. Aquele é um povo violento que provavelmente vai tentar contra, ou pode tentar contra a sua vida, se ele resolver levar uma mensagem de oposição. Ele não quer ir. Então ele resolve desobedecer a Deus. Ele resolve fugir. E ele foge para um porto marítimo, Jope. Compra uma passagem de um navio que vai para a Espanha, para Tarsis. E entra nesse navio. O capitão do navio, ele não é profeta. O capitão do navio não desobedeceu a Deus. O capitão do navio não tem nada a ver com esta situação. Só que durante o processo de navegação, uma tempestade se abate sobre aquele mar. O navio está praticamente quebrando-se. O capitão do navio precisa resolver aquilo. É de responsabilidade dele o navio em si, a carga que o navio carrega, os passageiros que ele leva, sua tripulação. E para ele a coisa mais valiosa, sua própria vida. Tudo isso está em risco por causa dessa maldita tempestade. Ele é um trabalhador, um homem honesto, decente. Que erro cometeu este capitão do navio? Por que é que está acontecendo isso com ele? O barco dele recebeu um desobediente. Sabe o que aquele homem fez? Para navegar com mais facilidade, jogou a carga do navio fora. Para tornar o navio com uma flutuabilidade melhor. Adiantou alguma coisa? Não. A carga foi embora. Ou seja,
O capitão do navio perdeu o que não precisava perder, por não tirar o que precisava ser tirado. Quanto mais rápido você identificar, pedir a Deus o discernimento sobre o porquê dessa tempestade, porque às vezes ela é uma tempestade de denúncia, que vem denunciar uma pessoa, como Jonas, um relacionamento, um comportamento, alguma coisa que Deus poderia remover da sua vida, mas não vai, porque não é obrigação de Deus tirar da sua vida aquilo que você tem que ter a responsabilidade de tirar. Nós vemos uma tempestade que denuncia. Qual é o problema? É Jonas. E onde ele está? No barco do capitão. Você já parou para pensar que algumas dificuldades que você está vivendo pode ser porque alguma coisa que está na sua vida deveria sair? Mas Jonas pagou o ingresso, sim ou não? Sim ou não? Isso. E talvez não tenha sido nem tão caro, porque se você cobrar barato para entrar na sua vida, não reclame de quem está entrando. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz: se você tem funcionários e você só quer pagar banana, não reclame de só ter macaco trabalhando para você. Nós temos que aprender a identificar. Essa é uma tempestade importantíssima. Ela vem denunciar: tem alguém aí dentro que não deveria estar. Tem alguém na tua família, tem alguém na tua casa. Nós estamos enfrentando um probleminha familiar, certo? E aí hoje eu e Mary estávamos orando de manhã. Não temos ainda o discernimento de onde está, mas sabemos que temos um problema, uma tempestade, algo está acontecendo. Estávamos orando a Deus, pedindo a Deus nos dê o discernimento. Então eu não sei o que você está atravessando, mas se você está em meio a uma tempestade, pergunte a Deus: tem alguma coisa na minha vida que eu tenho que jogar fora? E você sabe o que é mais sensacional? É que Jonas disse para o capitão do navio: essa tempestade é culpa minha, sim ou não? Mas o Jonas pulou? Não, o que o Jonas disse para o capitão? Me jogue fora. O problema não vai embora sozinho, meu irmão. Você é que tem que dizer: vai embora. E às vezes o problema pode ser muito simples. Pode ser um filho dormindo no quarto do casal, acabando com a intimidade dele. Seu filho não vai sair da cama, santo. Você que pega. A vez para passar a mão na mulher tem que fazer uma ponte aérea. Hoje, que Deus te dê discernimento para localizar seu Jonas. E se achou, não fica com pena não. Joga fora. Que a tempestade passa e você segue. Posso ouvir um amém? Segunda tempestade. Coloca para mim, por favor. Marcos 4:35. Marcos capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Vamos lá? Eles, deixando a multidão, levaram consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E eles, deixando a multidão, olha lá. E levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco, sob a almofada, e despertaram, dizendo: mestre, mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim aqui. Os discípulos estão lá no barco, sim ou não? Sim. Jesus falou: entra no barco comigo. Eles foram? Sim ou não? Os discípulos falaram: entra no barco, vamos lá para o outro lado, vamos comigo. Eles foram ou não foram? Eles estão obedecendo ou não? Então o que um crente espera que aconteça com ele quando ele está obedecendo?
verso, vai dar tudo certo se a gente colocar. Mas não é assim não. O problema, a crise também vem para os obedientes. Entendeu, obediente? Tá certo? Porque você obedeceu e achou que Satanás foi neutralizado por sua obediência. Satanás é Satanás, chifrudo, o único chifrudo que não tem mulher, é aquela praga. Os caras estão obedecendo, sim ou não? E quem é que vem? A tal da tempestade. E Jesus está dormindo, deitou na popa do barco e está dormindo. E lá vem a tempestade, e lá vem a tempestade, e sacode o barco daqui, sacode dali, a água começa a entrar, e Jesus dormindo, porque de vez em quando não está. Você fala: Senhor, cadê o Senhor? Está dormindo. E olha que a Bíblia diz que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel, mas estava dormindo, ou então fingindo. Jesus estava no barco, sim ou não? Quietinho. E quem é que vem? A tempestade. E Jesus está dormindo. E o discípulo tentando resolver. Tem um desobediente ali. Cadê o Jonas? Essa não tem Jonas. Esse é outro modelo de tempestade. Tentaram resolver, não deu certo. Alguém falou: nós vamos afundar. Pedro era pescador, junto com André, seu irmão, Tiago e João. Mateus, eu não sei nem se sabia nadar, era cobrador de imposto. De repente alguém foi lá acordar Jesus e falou: Senhor, acorda aí, Jesus, nós vamos morrer. Isso, entendeu, Aquaman? Vamos embora. Acorda, porque nós vamos. O negócio vai afundar. Não, como é que o senhor consegue dormir? Jesus levantou. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Levantou, e eu acho que estava meio nervoso, já foi falando logo com o vento: cala a boca! Falou para o mar: quietinho, quero nem marola, agora é piscina. O vento, ó, o mar, ó. E os discípulos ficaram olhando um para o outro. O que essa tempestade ela veio fazer? Pense. Aqui não há desobediência a obedientes. Essa tempestade veio apenas mostrar àqueles que estavam passando por ela o que Jesus pode fazer com quem anda com Ele. Tem problema que só vem na sua vida para mostrar a você quem é que anda contigo. Entendeu? Tem problema que ele vem para te mostrar que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem poder para fazer por você o que ninguém pode fazer. Essa tempestade só vem para revelar o poder daquele que caminha conosco. Então pare de reclamar de suas tempestades e descubra qual é a mensagem que ela veio trazer para você. Se tiver um Jonas, jogue fora. Se você está dentro da obediência, você já sabe que essa não é Jonas. Essa veio para mostrar, e foi isso que ela fez. Ela vai mostrar, sabe o que o discípulo disse? Quem é este que até o vento e o mar? Ele estava andando há quase 3 anos com o chefe dos crentes. Poxa, e ainda não sabia? E Jesus fez de propósito, porque olha o que ele falou: passemos para outra. Ele falou: passemos? Sim ou não? Sim. E ele foi o quê? Dormir, porque ele já fez o papel dele.
Se fosse para levar o barco, não chamou 4 pescadores? Ó, passemos para o outro lado, eu vou dormir, vocês aqui passem. A minha parte eu fiz em falar e vocês fazem em navegar. Isso, é só isso. Está assim de gente esperando Deus fazer tudo. Faça a sua parte, porque a dele ele não vai fazer, ele já fez. A dele está pronta, você está entendendo? É assim que funciona. Ah, pastor, por que é mais difícil para um do que para outros? Se eu tivesse todas as respostas desse mundo, eu não tenho, não sei. Por que com um acontece desse jeito, com o outro eu não... Esse dia alguém me perguntou, pastor, por que o senhor vive tudo isso? Eu vivo o quê, meu filho? Não, eu queria saber. Falei, não pergunta nem a Deus. Porque vai que ele só está fazendo porque está distraído. E nem notou. Pare de prestar atenção na vida dos outros. Gaste mais energia para investir na sua vida. Você consegue entender? Talvez a sua vida não anda porque a maior parte das suas forças é canalizada para olhar a vida do outro. Quero saber porque o outro está vencendo, eu estou afim de vencer. Oxe. Ó, fala para quem está do seu lado assim: não tem substâncias terapêuticas na sua saliva. Então pare de lamber suas feridas. Pare de se lamuriar. Chegou a hora de vencer. E não é vencer porque uma palavra saiu do altar. É vencer porque você descobriu que você em Cristo é alguém vencedor. Porque eu vou te dar uma notícia: se tu depender da torcida para os outros para ganhar, é melhor torcer para o Vasco. Porque eu vou te falar, se o Davi dependesse da torcida dos outros, tinha ganho. O rei acreditava nele, os irmãos acreditavam nele, o pai acreditava nele, o exército de Israel acreditava nele, Golias acreditava nele, o exército dos filisteus acreditava nele. Quem é que acreditava em Davi? Não! Quem é que acreditava em Davi? Ele me disse: eu venci um leão e um urso. Eu venci, porque Deus foi comigo e Deus vai continuar comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te derrotar. Você vai vencer porque Deus continua onde sempre esteve. Amém? Isso. Mateus 14, verso 22, terceira tempestade. Mateus 14, 22. Logo ordenou Jesus os seus discípulos a entrarem no... Presta atenção, olha para mim aqui. Marcos 4, 35. E disse Jesus: passemos para outra margem, lembra? O que ele fez em Marcos? Convidou, sim ou não? Gente, vamos para o outro lado. Sim ou não? Sim. Mas aqui ele já tem a experiência ruim da outra vez. Então, quando Jesus foi chamar para o barco, ordenou: entra. Entra. Porque o discípulo não devia estar afinando. Barco de novo. Nós já estamos meio traumatizados, não é verdade? E pior, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra, enquanto ele falou para o discípulo: vão vocês, que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. Os caras falaram: agora que nós morremos. Da outra vez, se afundasse para nós, afundava para ele também, mas dessa vez ele nem vai, né? Ó, não querem não. Entra.
Entra. Já notou que tem situação que você não tem escolha? Esse negócio de livre-arbítrio vira balela? Né? Nós não podíamos escolher assim, para tudo. Deus disse, escolhe com quem casa. Livre-arbítrio. Não quero ficar casado com essa pessoa. Acabou. Livre-arbítrio. Eu quero morrer. Então morra. Você está rindo, mas é sério. Negócio de livre-arbítrio não é para tudo, não. Jesus falou, todo mundo, no barco, vão que eu vou depois. Sim ou não? Isso. Verso 24. O barco estava já no meio, açoitado, o vento contrário. Escureceu, gente. Cadê Jesus? E os caras estão tentando ir para o outro lado. E lá vem o vento soprando para cá. E rema para lá. E vento para cá. Eles estão obedecendo, sim ou não? Está dando certo? Escureceu. Cadê Jesus? Ele vem não, hein? Ele falou que vinha, falou? Se não veio de dia, agora de noite vai vir? E vim como? O horário das barcas já passou. E vem mais não. Primeira vigília começa às 18. Jesus não apareceu. Muda de 3 em 3. 21 horas, 9 horas da noite. Segunda vigília, nada. Jesus. Deve vir na terceira. Que acabou 3 da manhã. Era lá para 3 e pouca da manhã, os discípulos, olho regalado. O que eles olham lá na frente e vê? Uma pessoa andando em cima da água, tu acredita? Literalmente, tirando onda. Vem ele. Pensa, Jesus. Cantando Roberto Carlos. Imagino eu, irmão. Esse cara sou eu. Isso, vem ele. Os caras tudo lá com medo, sim ou não? Sim ou não? O barco, vento forte, contrário, onda querendo entrar. E ele vai andando. Quando alguém viu, aí não aguentou. Gritou, fantasma, bombordo. Ninguém correu. Ninguém correu, não tinha para onde correr, estava no bar. Aquela gritaria, socorro, fantasma, e não tinha mulher não, só macho. Uma gritaria, um escândalo, socorro, socorro, um fantasma está se aproximando. E Jesus lá do lado de fora falou, fantasma o quê, rapaz? Falei que vinha. Alguém falou aí. Ainda fala, hein? Nossa, não dá para ver direito. Claro que não dá. Vento, mar batendo. Todo mundo quieto. Pedro, sempre ele. Já viu que no grupo tem sempre uns esquisito? Pedro chega na beirada e falou assim, olha só o que ele perguntou para o indivíduo que está andando em cima d'água. É o senhor mesmo? Ele não tem nem certeza. Vai que fosse fake. Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, pô. Queria andar em cima d'água. Sempre quis. Manda eu ir aí, pô. Bom, tinha quantos discípulos no barco? Me ajude aí, quantos discípulos? 12. Tinha 12, tá? 12. Só para você não esquecer, nunca mais. Eram 12.
Entendeu? Esquerda menos 1, 12. Tá certo? É fácil de fazer a conta. Eu não falei que as pessoas demoram para entender. Eu estou só testando o coeficiente da capacidade do raciocínio. Mas deixa que tem gente que nem notou. E esse é o propósito. Olhe para mim. Escute aqui. 12 homens dentro do barco, sim ou não? Um homem disse: se é o Senhor, eu quero ir aí onde o Senhor está. Eu quero. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Seja franco. Pois é, todo mundo quer viver o incrível, sensacional, mas ninguém quer sair do barco. Todo mundo quer fazer o que todo mundo faz, mas quer ter resultado diferente. Não é assim que funciona. Se você quer ter um resultado que ninguém nunca teve, está na hora de você fazer algo que ninguém nunca fez. Pedro diz: eu quero ir aí. O que Jesus disse? Palhaçada é essa, Pedro? Vim aqui. Já estou chegando. Fica aí. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou o que para Pedro? Vem, camarada. Vem. Porque tem tempestade que só vem para provocar em você decisões que você nunca foi capaz de tomar em ambiente normal e comum. Pode notar, as grandes mudanças da sua vida sempre foram precedidas por situações difíceis. Você só se tornou quem você é hoje de verdade por causa das coisas desafiadoras que você venceu. Jesus disse para Pedro: vem! E aí eu te faço uma pergunta que eu quero que você seja honesto. Pedro vai sair do barco, sim ou não? E você acha que os 11 homens que ficaram dentro do barco estavam torcendo para dar certo? Pedro vai sair? Acha que é melhor que a gente, que andar por cima d'água. Vai se lascar, quer ver? E eu não vou pegar ele lá fora não, hein? Tá bom? Ninguém mandou sair. Andar em cima d'água. Dessa escuridão toda com aquele fantasma que tá lá. E eu não vou. Você vai, ô João? Eu também não vou não. Deixa ele ir. E você, Tomé? Eu? Se o João não vai, eu é que vou. E o Judas? Já foi, Judas. Eu vou nada. Deixa ele afundar. Pensa Pedro botando o pezinho para fora e segurando no barco. Esse que funda, né? Nossa, eu nem estou querendo ir mais. E lá vai ele andando em cima d'água, sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso aí. Quem estava dentro do barco estava fazendo o quê? Torcendo. Afunda. Por quê? Porque quem não sai do barco detesta ver você saindo. Quem não faz nada diferente detesta ver você fazendo. Quando você resolve viver o incrível, o extraordinário, o sensacional, você causa um problema para quem não vive. Você mostrou que era possível. Isso por si só já é uma ofensa danada. Ninguém vence na sua casa. No dia da reunião de família, você me aparece com aquele carrão. E ainda buzina. Pam, pam. Sai as suas cunhados, sobrinhos, sai tudo. Ô vacilão. Vai num ambiente desse, vai de Uber. Não constrange os outros não, porque a vitória é um troço difícil dos outros engolir. Ninguém se formou até hoje na sua família, só se formaram em letras apagadas, ciências ocultas. Você fez engenharia, miserável. Você virou médico, sua praga. Você perdeu justamente 35 quilos e ficou linda. Nunca mais vai na casa dos parentes. Faça FaceTime só com o rosto.
Você está rindo, mas é terrível. O pessoal, afunda. E Pedro? Não chega nunca, meu Deus do céu. Lógico que ele não estava lá andando igual Jesus. Claro que não, ele era um ser humano. Quando ele está quase chegando, sabe o que Pedro falou para ele? Nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Perdeu o foco, ele começa a afundar. Aí falou, Jesus! Estava tão pertinho que Jesus só estendeu a mão. Falou aqui, segura aqui, homem de pouca. Pô, se Pedro foi lá e era de pouca fé, quem não foi era de pôr o quê? Um chazinho sem açúcar. Pedro voltou para o barco, sim ou não? Sim. E a tempestade? E o vento? Cessou, sim ou não? Sim. Isso. Vamos imaginar o culto na ADV aqui, tá certo? Da Galileia. Depois desse episódio. Pensa. Quem está dirigindo o culto diz, irmãos, está na hora da campanha. Temos agora alguém que gostaria de testemunhar? E os 11 levanta e fala assim, ó, nós aqui. Quase morremos. Uma tempestade terrível. Tudo escuro. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Tinha um homem que veio na nossa direção andando sobre... Mas aí Pedro poderia falar no mesmo culto da Adveca. Posso dar o meu aqui? Primeiro que não era um homem. Eram 2. E só para ficar claro, era Jesus e eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Descubra quem você quer ser, o mero narrador de histórias alheias ou personagem. Suba no palco da vida e vá protagonizar suas próprias histórias com o Rei dos Reis. Amém? A última tempestade, que também já está ficando difícil. Tempestade. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 18, depois nós vamos para o 41 e terminamos no 44. 18. Andando nós, agitado por uma veemente, no dia seguinte, aliviaram o navio, já jogaram a carga fora, de novo, para dar flutuabilidade. Verso 41. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali e fixa a proa, a parte da frente, ficou imóvel, mas a popa abria-se, a parte de trás, com a força das... Verso 44. Os demais... uns em, outros em coisas e assim aconteceu que todos chegaram a terra a salvo. Olhe para mim, essa tempestade é difícil. A primeira o barco afundou, sim ou não? Não, a primeira do Jonas, o barco afundou. A segunda de Marcos 4,35, o barco afundou quando Jesus repreendeu. A terceira, quando Jesus entra no barco com Pedro, o barco afundou. Mas essa, o barco afunda. Essa tempestade afunda o barco. Porque tem tempestade que vai vir na sua vida e ela vai afundar com o seu casamento. Ela vai levar um ente querido seu. Ela vai falir a sua empresa. Tem tempestade que ela vem e ela vem com a força total. Mas essa tempestade veio para mostrar uma coisa: ninguém se perdeu.
A vida também vai testar o que precisa fazer com você para que você se desvie, desfaleça. Não morra. Não tem a ver com perda da vida, óbito. Tem a ver também com perda da fé, com a perda da sensibilidade, de não saber mais o que é obedecer a Deus ou não. Essa é uma tempestade fortíssima, e o texto diz que uns em tábuas, outros em coisas do navio, o que sobrou, o que flutuava, mas todos eles chegaram em terra. Isso nos ensina que as tempestades, elas não podem nos destruir. O que nós precisamos para tornar a nossa vida mais leve é aprender o mais rápido possível com a mensagem. É um Jonas? Jogue fora. Veio para decisões que eu jamais tomaria num ambiente calmo. Então agitou o que era para me agitar, mexeu o que era para mexer comigo. Então eu gostaria que você cresce nisso. Aprenda com as tempestades e vença. Eu quero ressaltar nesses textos que eu vou passar para você a necessidade, muitas vezes, a postura que precisamos ter diante de algumas adversidades e de algumas situações cujas quais nós, às vezes, somos expostos. Se olharmos para a história deste povo, ou pelo menos desse homem, o nome dele é Elimeleque. Ele é casado com Noemi e ele tem 2 filhos, 2 rapazes, Malom e Quilion. Mas quando nós olhamos para a cultura que Elimeleque foi criado, ele foi criado numa cultura extremamente seletiva, onde Deus havia separado um povo e dado a este povo instruções de que ele não deveria se misturar com nações pagãs. Deuteronômio, no capítulo de número 23, no verso 3, Deus vai dar uma orientação através de Moisés, de que seu povo não deveria morar perto, se relacionar, fazer negócios com outras nações, dentre elas os moabitas, o povo de Moabe. Mas agora, mesmo tendo sido criado, ouvindo isso, não se misture com moabitas, não deve se relacionar com moabitas, fique longe dos moabitas, de gente que vive esse estilo de vida, que faz esse tipo de coisas. Agora nós nos deparamos com um chefe de família, Elimeleque. O texto diz, coloca para mim por favor, houve fome na terra. Bom, Elimeleque está vivendo ali, e onde ele está vivendo e precisa sustentar sua família, vive uma crise muito grande. Então, apesar de ter uma palavra que o ampara ou que o instrui a não se misturar, o texto sugere que Elimeleque não tem outra opção a não ser ir para um lugar que ele recebeu orientação de não ir. Eu não sei se você observou, mas a palavra peregrinar, o que indica que ele não pretende fixar residência naquela terra, porque ele sabe que ali é proibido. Mas tem algo empurrando Elimeleque para fora de Belém, a fome. Se ele ficar ali, ele corre o risco de ver seus filhos, sua esposa morrer de fome. Ele não quer sair, não é para ele interessante sair. Ele sabe que existem restrições, mas o que está em jogo
é a integridade de sua família. O que está em jogo é algo que vale para ele muito mais do que o que as pessoas podem dizer a seu respeito, se elas vão compreender ou não a decisão que ele está tomando no momento. Ele é um chefe de família e ele precisa agir. É confortável? Não. É agradável? Não. É explicável? Talvez não, mas é o que ele tem a fazer. Nós vamos trabalhar aqui agora mudanças que precisam ser exercidas por chefes, por pessoas que são responsáveis por sua casa, por seu casamento, por seus filhos, por seus negócios. Mudanças que nos expõem a tomarmos decisões desagradáveis, que podem gerar prejuízos momentâneos, mas que são necessárias. É isso. A primeira mudança que nós vamos ver é a mudança da subsistência. Ou seja, eu agora tenho que trabalhar num trabalho que eu não estou afim, para ganhar um salário que não é nem compatível com o meu estilo de vida. Mas eu enfrentei uma crise, eu perdi o emprego, eu enfrentei uma dificuldade, e agora eu preciso descobrir se eu tenho coragem de mudar para manter a subsistência da minha família ou não. Isso pode ser um grande desafio. Mudanças que podem trazer para nós vergonha. Mudanças que podem trazer para nós o retrocesso. Por exemplo, eu tinha um emprego legal. Meus filhos estudavam em colégios particulares. Tudo bem, está certo. Dava para pagar, até que um dia eu perdi meu trabalho, eu perdi meu emprego. Eu não tinha mais como pagar aquele colégio. Não dava mais para pagar. Se eu pedisse dinheiro emprestado para pagar a mensalidade daquele mês, no próximo mês eu estava devendo a mensalidade do mês e o dinheiro que eu tinha pego emprestado. Então, eu tinha duas alternativas. Ou eu deixaria uma dívida acumular, veria meu nome, certo? Colocado num ambiente ruim, ou meu filho ia perder um ano letivo. Ou então eu conseguiria uma vaga num colégio público. Mas era responsabilidade minha. Mas e agora, o que o pessoal da minha família vai dizer se eu tirar meu filho? Dane-se o que eles vão dizer. Quem paga minhas contas sou eu. É desafiador às vezes eu ter que, certo, tomar decisões, mas o que está em jogo é a minha casa, é a minha família, é o meu casamento. O que eu sou capaz de fazer para mudar, tá certo? Para salvar meu casamento, para ver meus filhos tomarem uma nova direção. Eu estou vendo um homem que está pressionado, é verdade, porque às vezes você vai receber pressões e vai ter que fazer cortes desagradáveis, mas necessários. Você vai ter que ir para trabalhos que você considera temporário, mas é o que tem no momento. É o que vai dar para pagar a conta de luz, para levar a comida, vai dar para pagar o plano de saúde? Não vai dar, porque esse não vai dar para pagar o plano de saúde. Vai dar para pagar o colégio particular? Não vai dar. Mas são mudanças que às vezes elas são necessárias. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu preciso mudar os ambientes que eu frequento. Eu preciso morar
num ambiente desafiador, perdi o emprego, eu moro de aluguel. E agora eu não consigo pagar o aluguel. Então onde eu tenho que morar? Na casa da minha sogra. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Para lá eu não vou. Então fica se escondendo do inquilino, fica vivendo um ambiente de humilhação. Às vezes mudar não é agradável, não é fácil, mas se é o futuro, certo? Se a tua família está em jogo, Elimeleque falou, o Moisés falou para não ir, mas eu tenho que ir, Abner. Lá é o único lugar que tem comida. Então eu vou levar a minha família para lá, por um tempo determinado, é verdade. Eu sei que eu não deveria estar lá, mas agora aquela situação está me empurrando para aquilo. Às vezes nós vamos viver isso, e precisamos ter coragem para enfrentar esses desafios. Eles não são agradáveis, mas às vezes é a nossa realidade no momento. Mudanças cujas quais eu não gostaria de fazer, mas eu vou fazer. Eu faço isso até hoje. Agora na minha casa eu não vou falar aqui, porque depois tu vai falar com a minha mulher e eu vou brigar. Então, por um sistema de segurança, certo? Eu fiz uma mudança agora, fui lá e falei, vai trocar isso por isso, porque nós vamos reduzir isso de custo. Vamos. O chefe sou eu. Sou pacífico, mas não sou frouxo. E quem segura o negócio sou eu. Então, o chefe de família, o pai de família, você vai ter que tomar decisões, às vezes, extremamente desagradáveis. Principalmente se o que tiver em jogo for o futuro da sua casa, da sua família, do seu casamento. Você gosta daquelas amizades suas, lá do boteco, lá do futebol, sei lá de onde é, mas está ameaçando o seu casamento? Descubra, ou então casa com seus amigos, entendeu? Faz uma cerimônia, vai lá e casa, e deixa a mulher. As mulheres estão tudo assim, ó. Porque não sabe que eu ainda vou falar delas. Você consegue entender? Mudanças. Elimeleque está diante de uma situação. Eu sei que eu não deveria mudar, mas eu preciso. Muitas vezes você vai se deparar com situações extremamente desagradáveis que vão exigir de você mudanças para a subsistência. Só para você entender, eu não consegui um colégio para o meu filho. Naquele ano, ele perdeu o ano letivo. Ele ficou reprovado porque eu não consegui uma escola para ele. O que aconteceu com ele? Sei lá, estava aí. 2 filhos, casado. Vai bem, tem a casa dele, carro dele, tem as coisas dele, tem tudo direitinho, tudo certinho. Não morreu por causa disso, não. Esse dia vieram aqui na igreja, eu não falo o nome, mas eu falo, e não quiser, não fala comigo, porque eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo. Não é verdade? Me pedindo dinheiro para pagar prestação de escola. E eu procurei saber, não ia ter o mês seguinte para me dar, não ia vir mais na igreja, e ainda corri o risco de falar para os outros, depois que foi para outra igreja, porque eu tenho outro mês para pagar. Então, às vezes, vão na outra igreja ali, pegam o emprego. E assim vai. Então, tem mudanças que elas não são agradáveis. Mas nós que somos responsáveis, temos que tomar decisões que às vezes são difíceis, mas fique tranquilo, porque você não está sozinho, o Senhor é contigo. Isso é apenas uma fase, basta você sobreviver, porque Deus vai entrar com providência a seu respeito. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o verso 3 lê para mim, que eu não tenho nem coragem de ler. Morreu Elimeleque. O verso 1 diz que ele está fugindo de Belém para não morrer de... Vai para um lugar que tem comida aí. Sabe o que é isso? Desobediência que lascou a vida dele. Não.
Preste atenção. Às vezes você vai ter que enfrentar situações cujas quais você não fez nada para que elas acontecessem. Elimeleque morreu de quê? Eu não sei. Eu só sei que ele morreu. E às vezes nós vamos enfrentar dificuldades cujas quais nós não causamos o problema, mas vamos ter que lidar com elas. O que você fez para descobrir um câncer ou um câncer num dos seus? Fala para mim. Fala para mim que você vinha na ciclovia de bicicleta. De repente um carro desgovernado invadiu a ciclovia e o cara esses dias chegou no posto de saúde. Isso não é brincadeira, não. No posto de saúde, todo lanhado lá. Sabe o que era? Em frente à igreja batista, ele estava passando, caiu uma jaca nas costas dele aqui, menino. Uma jaca grandona, mas empenou o cara inteiro. Fala se não foi o Satanás que derrubou aquilo. Deve ter sido. O que aquele cara... O cara estava direitinho andando no lugar certo. Chega lá no posto de saúde com a jacada nas costas. Porque acidentes acontecem, sim ou não? E um acidente pode mudar toda a sua vida. Uma doença pode fazer... Você não fez nada para ter nada. Chegou em casa, seu cônjuge simplesmente arrumou as coisas e foi embora. Seu pai resolveu que não quer mais viver com a sua mãe, cara. E agora? Você até ontem tinha um pai, hoje você não tem mais. Até ontem você tinha um lar organizado, você tinha um marido, você tinha uma esposa. E aí? Preste atenção como isso vai exigir de você mudanças. Mudanças impostas por situações cujas quais você não tem controle. Você lembra na época do Collor de Mello? Você é empresário, você lembra muito bem disso? Muitos dormiram um dia com uma estrutura econômica toda estabelecida e acordaram no dia seguinte quebrados. E aí? Olhe bem, são situações impostas por circunstâncias cujas quais nós não controlamos. E agora, o que eu vou fazer mediante a isso? Como é que eu vou me comportar? Essa é a grande questão. Quando nós olhamos, o Elimeleque morreu. Mas eu não sei se você lembra, a família é composta de quantas pessoas, você lembra? Quantas? Então morreu o marido, mas ainda tem... Deixa eu te dar uma noticiazinha. Eu fui essa semana fazer um trabalho lá em Florianópolis. Aí eu fui ministrar uma palestra numa empresa que fabrica caixão. E uma coisa me chamou muita atenção. Só não dá mais para reagir quando a porta que se fechar for a do caixão. Enquanto for a porta de emprego, a porta do casamento, a porta do relacionamento, enquanto essas portas fecharem, fique tranquilo, porque ainda tem vida para você. Quando a porta do caixão se fechar, aí o negócio acabou. Elimeleque morreu, mas ainda tem uma família que ele lutou para manter de pé, e ela vai precisar prosseguir. Então, às vezes, acidentes, doenças, abandono, falências, paixões indevidas, tudo isso vai trazer desgaste, humilhação, vergonha, abandono, traição, vai trazer tudo isso. Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que enfrentar isso, e precisamos estar preparados para isso, fazendo mudanças, porque a próxima agora é o verso 4, coloca por favor, 4, os quais tomaram para si mulheres moabitas, os quais quem? Malom e Quilion. Agora com a morte do pai, o chefe da família, os dois rapazes, tá certo?
vão se engraçar com as mulheres moabitas. Ou seja, aquilo que o pai considerava algo transitório, os filhos já estão considerando algo permanente. Por quê? Porque eles precisam se adaptar à nova realidade. Nós ouvimos isso durante o Covid. Se prepare para viver o novo normal. Ouvimos isso o tempo inteiro. O mundo nunca mais será o mesmo depois do Covid. Ouvimos isso meses a fio. Agora, essa família vai precisar se adaptar a uma nova realidade. Que nova realidade agora? É que agora eu não tenho mais meu pai e minha mãe junto. É que agora, o dia que eu tiver com mamãe, eu não estou com papai. O dia que eu tiver com papai, eu não estou com mamãe. Porque mamãe agora está vivendo com outro homem. Papai agora está vivendo com outra mulher. Ou papai está com outra mulher e mamãe está sofrendo. Ou mamãe está com outro homem e papai está sofrendo. E eu estou sofrendo. E está todo mundo sofrendo. E aí, agora eu tenho que me adaptar. Eu estava orando pela irmã, que semana passada perdeu seu filho. Uma perda. E agora ela vai ter que aprender a duras penas, certo? A viver sem o filho, porque a vida vai exigir uma adaptação. É assim que funciona, entendeu? Funciona desse jeito, tá certo? Eu tive que aprender a viver sem pai e sem mãe. Eu tive que aprender a viver num lar que nunca foi meu. Nunca foi meu. Eu nunca tive uma casa para chamar de minha, só depois que me casei. Eu tive que aprender a me proteger, a me cuidar, a arrumar minha roupa, banho, toalha, passar roupa, esquentar comida, todas essas coisas. Eu não morri, foi difícil, foi difícil. Você acha que eu não entristecia quando eu chegava na casa de um amigo meu para chamá-lo para sair, e a mãe dele falava assim: só vai sair depois que comer. Eu nunca tive ninguém para falar isso comigo. Mãe, traz a toalha aí e a cueca que eu vou tomar banho. Não, a toalha e a cueca quem levava era eu. Era assim que funciona. A vida vai exigir de nós, ela não pede, ela exige de nós, porque ou você se adapta ou você morre. É assim que funciona. Então você vai ter que aprender a viver sem seus pais, se morreu ou se divorciou. Você vai ter que aprender a viver agora sem dinheiro, porque há 3 anos atrás eu trabalhava, eu tinha um cargo, eu era assim, eu tinha isso, eu comia isso, eu usava aquilo, comia, vivia, passou. Hoje a vida requer de mim e de você uma nova adaptação, e nós vamos precisar a isso. É assim que funciona. Você viveu 30 anos com seu cônjuge, tá bom. Você gostaria que ele tivesse ido embora? Não. Foi desagradável? Sim, mas ele foi. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos destruir sua dignidade? Vamos acabar com a sua autoestima? Vamos fazer você virar um cachorrinho, né, atrás de migalhas emocionais? Não, você vai ter que aprender a se adaptar à sua nova realidade, uma mudança dura, desafiadora, mas é assim que funciona. Agora eu tenho que me adaptar a viver sozinho. E escuta aqui outra coisa que eu vou falar para você, viu? Quem divorciou, ficou viúvo, escuta o que eu vou falar para você agora. Uma das coisas mais preciosas que se tem da meia-idade para frente é liberdade. Se você ficou sozinho, arrume outra pessoa o mais rápido possível, porque senão você não vai querer arrumar mais,
Porque agora você não precisa dizer onde vai, que hora chega, quanto custou. Você não fala nada. Essa turma que está há muito tempo sozinha não quer mais, sabe? Não quer não. Pensa. Você é dono do seu nariz. Então você tem que se adaptar a viver sozinho. Perdeu a grana, o prestígio. Normalmente também vai perder as visitas, os amigos. Agora ninguém mais liga para tu. Agora o churrasco tu não vai. Tem que aprender a viver. É uma nova adaptação. Esses meninos agora, eles vão viver isso. Ficaram ali quase 10 anos, se casaram e o que aconteceu? Morreram. Você pode notar, só morre homem. As mulheres estão tudo aí, ó. Eu vou aqui eu não sei, eu brinco com isso de vez em quando. Tem viúva aqui? Levanta a mão, viúva. Tem uma, 2 ali. Tem mais aqui? 3 viúvas. 4 viúvas. 4 viúvas. 4 só. Então, aqui as mulheres são legal. Mata pouco. Levanta a mão, viúvo. Pô, não é possível, maluco. Pô, nem com número baixo assim, 4, nós não iguala. Não tem nenhum viúvo, meu irmão. Isso. É porque ele estava com medo de levantar e a viúva ficar de olho nele. É medo de morrer aquilo, deve ser. Não é? Deve ser. Você está rindo, mas o assunto é sério. Mas mudança para... Isso aqui requer de nós uma nova adaptação. É legal viver sozinho? Não. É legal viver sem seus pais? Não. É legal viver com um dinheiro menor do que se vivia antes? Não. Ok? Mas às vezes é necessário e nós precisamos nos adaptarmos. Tá certo? Então, gente preparada para viver, o apóstolo Paulo diz isso. Eu sei viver com amigo, sem amigo, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro. Eu sei viver, né, sob qualquer circunstâncias. Adaptação é assim. Hoje você faz parte de uma igreja grande, se adapte à igreja grande. Aí vem para a igreja, uma igreja maior um pouquinho. Ah, meu Deus, eu gosto tanto de igreja pequenininha. Está faltando endereço? A gente envia missionário. Pode notar. Entende? Você tem que se adaptar. Está certo? A igreja da parede escura. Não sei quem arrumou essa história de cor, que não pode usar cor nenhuma. Vermelho de pombagira, amarelo do zipilintra, o branco do espiritismo, o preto do lapeta, e vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Deve ser a igreja da mulher invisível, não tem nem cor. E se você for analisar direitinho, a cor nem existe. O que é a cor é a simples percepção, certo? Da luz exposta numa superfície. É isso que é cor, não existe cor. Cor não existe, certo? O negro é ausência de cor, o preto. Então a gente precisa aprender a se adaptar à nossa realidade. É assim que funciona. Ela é dura, fala assim, a minha realidade fala. É dura, mas é minha. É isso aí. Seu marido é ruim, mas é seu. O seu filho é a mistura entre a senhora e seu marido. Ia sair o quê? Não ia. A senhora vem para uma igreja que o pastor Cláudio pastoreia. Pode esperar alguma coisa melhor que isso? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É assim que funciona. É a nossa realidade. Ela é dura, mas é nossa. Então trabalhe, adapte-se, viva, porque o Senhor é contigo. A vara e o cajado do Senhor é o que nos consola. A vida é dura para quem é mole. Entendeu?
Ah, pastor, o meu marido é um homem ruim de amar, porque a senhora vai ser uma mulher altamente capacitada na arte do amor. Por isso que a senhora tem um homem ruim assim. É só isso. Vamos embora. Põe o verso 8, que eu também acho que vale a pena fazer uma observação. Há uma mudançazinha muito importante. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e com os amigos. Nós precisamos, e agora eu quero falar para a turma mais velha, pais principalmente, nós precisamos tomar o cuidado para não tentarmos fazer o que Noemi está tentando aqui. Noemi sai de Belém para peregrinar em Moabe, vê em território moabita morrer seu marido Elimeleque, vê em território moabita morrer seus filhos Malom e Quilion, e o que lhe sobra agora são 2 noras. As meninas são responsabilidade delas, ou dela, perdão, ok? Mas o que Noemi quer fazer aqui agora é não levar as meninas consigo para Belém. Provavelmente o que Noemi quer é proteger as meninas, para que não aconteça com elas a mesma coisa que aconteceu com ela. Quando Noemi pede às meninas para voltarem à casa de origem, o que ela quer, na verdade, é proteger, é guardar. O que Noemi está fazendo aqui é impedindo que uma de suas noras viva algo extraordinário. Orfa. Porque se Orfa conseguisse ir com Noemi, você pode ter certeza que ela teria um futuro em Belém, porque Deus é Deus. Mas por excesso de proteção, ela cria uma barreira que Orfa não consegue romper, e Orfa volta para casa e nunca mais você ouve falar nessa mulher. Nós precisamos parar de tentar proteger esta geração de tudo. Quem aqui furou o pé com prego? Cortou o pé no caco de vidro? Quem aqui subiu na árvore para apanhar uma fruta e o galho quebrou? Quem aqui já comeu bicho de goiaba, bicho de manga? Isso aí. Catapora, cachumba, bicho de pé, comeu tanajura. É isso aí. Certo? Teve piolho. Lembra da tal da tiriça? Ficava amarelinho? Quem teve? Isso aí. Você morreu? Morreu nada. Morreu nada. Hã? Seu pai chamava você de burro às vezes? Chamava? No colégio você tinha assim um apelido? Rolha de poço, se você fosse gordinho. Chupeta de baleia. Eu tinha testa grande, era testa de marquise. Cabelo de fogo. Lembra disso? O que era isso? O que era isso? Bullying o quê, rapaz? Bullying era negócio de fazer café nessa época. Isso era palhaçada, encarnação, brincadeira. É ou não é? Levou cascudo quando pegou a pipa dos outros. Não era assim que funcionava? Não era ou não era? Isso aí. E pronto. Hoje. Nossa. Quantos fora você levou de menino que você queria namorar na escola? Que a menina falava: sai pra lá, rapaz. Feioso. Né, Zia? Lembra, Zia? Lembra? Lembra, Diogo? Lembra? Você deu sorte que a Aline gostou de você. Lembra, Cid? Levamos fora, ninguém queria, e pronto, beijava espelho. Era aí a nossa realidade. Braçava a travesseira. Isso, bananeira, essas coisas.
Hoje, a gente não quer que os nossos filhos e netos sofram nada. Falaram que o nosso filho é feio. Vou lá na escola, mãe. Mandar demitir professora, diretora, ministra da educação, porque mexeram com a minha menina. Perturbar outro, poxa. É ou não é? Uma geração, eles não precisam sofrer tudo que nós sofremos. Hoje minha netinha estava lá agora, finalzinho da tarde. Estou falando, menino, olha essa escada, menino, essa escada. Puf! Dou uma cabeçada. Aquele ovão assim. Vai chamar quem? O gelo. Chama o gelo, iceberg. Bota na cabecinha dela e gritava. Ainda bem que minha nora é tranquilona. E toma-lhe gelo, E a guria mesmo estava lá pulando de novo, esqueceu até. Eu falei, agora só não bater no mesmo lugar. Mas é verdade. Hoje as pessoas estão com dificuldade, certo? O perigo faz parte de uma vida saudável. Entendeu? Nós precisamos deixar, logicamente, prestando atenção, mas deixar nossos filhos tomarem decisões que às vezes eles vão errar. E outra coisa, eternos dependentes. Você cria um ninho tão confortável. Esse dia a mulher falou comigo, não, pastor, meu menino está com febre. Quando eu olhei para ela, eu falei, ela não tem idade para ter filho menino. Ou então essa velha é bem assanhada. Porque ela já estava, minha mão, estava bem assim. Aquela senhora que o CPF dela deve ter uns 3 números só, de tão antiga. E aí eu perguntei qual era a idade do filho. Tinha 35, bro. Falei, ela deve ser mãe de Peter Pan. O garoto não quer sair de... Lógico que não quer. Entendeu? Nós precisamos mudar, treinar essas pessoas, essa garotada, para aprender a lidar com coisas difíceis, com problemas, com brincadeiras desagradáveis, com dores, com perdas. É assim que funciona, senão uma turma de traumatizado. Menino, gostou da menina, a menina dá um fora nele, ele vai para casa. Não sabe mais quem é, se é homem, se é mulher, não sabe mais nada. Não sabe. Sua mãe gritava com você lá de longe. Te arrebento, garoto! E você ficava chorando, andando assim para lá e para cá, desesperado. Em casa. E ela falou, eu vou pegar você, galinha de casa, não corre atrás. Ainda chamava você de galinha, é isso aí. E você continua homem, é isso aí. E quando você chegava, arrebentava você, porque ela não esquecia nada. Batia e batia mesmo. Se sua mãe falasse meio-dia, quando saiu com você, que ia te bater, ela podia chegar em casa 8 horas da noite, que a miserável da velha, ela não esquecia. Hoje, se você gritar com um garoto desse, grita para ver. Doutor, vim trazer. Meu menino, o que foi? Caiu, foi atropelado, o que aconteceu? Não gritei. Dá outro para ver se passa, outro grito. Você está rindo, mas é sério. Ele já tem. Gente, você tomava Danoninho? Fala sério. Eu vou acabar achando. Você tomava Danoninho? Fala sério, Danoninho. Iogurte. Deixa eu ver mais o que, me ajuda aí. Yakult. Na minha época, se tomasse 2 Yakult, morria. Hoje, abra a geladeira, seu menino tem Yakult, iogurte, queijo, mussarela, Coca-Cola, refrigerante, suco, isso, aquilo, chocolate, isso, tudo. Tem ou não tem? Televisão? Tem! Você, sua casa. Nós dormíamos numa cama tão apertadas que sonhava o mesmo sonho. Não tinha espaço para 2 sonhos, não. Não tinha, Poliana, não tinha, não. De manhã cedo você conversava
Sonhou o quê? Eu sonhei só a metade, a outra foi para tu. De tão apertado que as coisas eram. E chegamos até aqui, louvado seja o nome do... Então vamos botar essa nova geração? Umas mães bobas. Meu menino. Não pula, não, pula, garoto, pula. Alpinista. Esse dia teve um daqui que não pulou, ele voou. O pai esqueceu de pegar. Porque pai é assim, né? O menino pula. Cadê meu menino? Estava lá, o corpo estendido no chão. Meu filho, se ele recuperou, louvado seja Deus, é assim que funciona. Vamos embora, que senão esse culto não acaba, meu Deus. Os visitantes devem estar assustados. É que hoje eu não tomei o remédio, não estou bom da cabeça, não. Último aqui, vamos embora. Bota o 18. Eu fico pensando, o visitante não volta nunca mais. Lê para mim lá, vendo? Preste atenção, o tempo da mudança, ele também tem prazo para terminar. A vida começa a requerer de você, seu cônjuge começa a requerer de você, suas finanças começam a requerer de você, seu relacionamento com Deus começa a requerer de você, seus filhos começam a requerer de você uma mudança de postura. E eles vão aguardando. Quando Noemi está dizendo às suas noras para irem embora, ela faz isso de forma sequencial. Meninas, vão embora, não dá para ficar comigo, eu sou velha demais, não tenho mais condições de ter filhos. Vai embora, meninas, vai embora, vai embora, vai embora. A mudança, ela tem um prazo. E quando esse prazo encerra, talvez você não consiga mais mudar para ter o mesmo resultado. Deus deu inúmeras oportunidades a Sansão, até que um dia a porta fechou e ele não teve mais oportunidade de mudar, a não ser girar o moinho, fazendo força para girar algo sem sair do lugar. Cego, ele fazia forças, mas não ia para lugar nenhum. Passava dia, o que Sansão fazia era dar voltas no mesmo lugar, segurando o peso. Deus deu inúmeras oportunidades a Saul, até que falou com Samuel: eu não quero mais Saul no trono. Deus deu inúmeras oportunidades a Josafá, mas tem uma hora que a janela ou a porta da oportunidade, ela fecha. Quando Noemi notou que Ruth estava decidida, ela parou de falar, acabou. A decisão de mudança de Ruth fez com que aquela postura de Noemi recuasse. Foi o que Ezequias disse: agora eu estou decidido a fazer uma aliança com o Deus de Israel. Pronto. A mudança, ela tem um prazo. Você não quer mudar, não, sua postura? Então tá bom. Então troque sua liberdade por uma gravidez sem um marido. É o que a gente vê acontecer com algumas adolescentes. Mas agora eu me arrependi, mas agora a porta do arrependimento fechou. Mas Deus vai perdoar uma adolescente que engravida? Claro que vai, mas o bebê não vai perdoar. Ele precisa de tempo, cuidado, carinho, recurso, que ela já vai descobrir que não pode mais oferecer a sua vida. São portas que se fecham. Você recebe inúmeras oportunidades para se relacionar de forma íntima com Deus. Não quer? Vai sentar na igreja perto de quem
Não deve. Quem vai roubar a sua atenção, quem vai envolver você em fofocas, em situações desagradáveis. Mas inúmeras vezes você recebeu uma direção de Deus de que não era ali, era para mudar, mas quando a porta se fecha para os negócios, se fecha para o casamento. Já faz tempo que seu cônjuge está dizendo a você que essa porta está fechando. Ah, você não acredita que vai fechar? Então espera. Espera. Uma hora a porta fecha. Então, a verdade é que a vida é sua. Ela é sua. Foi Deus que te deu. Ela é sua. Ninguém tem o direito de invadir a sua privacidade. Agora, a verdade é que suas decisões sobre trabalho, família, casamento, filhos, fé, elas precisam sofrer mudanças, adaptações temporárias, adaptações permanentes, correções de rota, mas a vida é sua. E hoje o que eu mais tenho visto como pastor é o seguinte: são gente que vão morar no céu. A gente vê o coração da pessoa. E pelo coração a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então você vê nitidamente que aquela pessoa vai para o céu, mas vai viver uma vida desgraçada no casamento. Vai sofrer com o filho até o último dia de sua vida, porque não criou um filho, criou um dependente. Então todas as decisões do filho sempre reverbera aqui. Então o filho nunca conseguiu virar uma flecha para ir embora. Ele é sempre uma flecha na aljava, ele nunca foi arremessado. Então as pessoas vão para o céu com uma vida bem ruim aqui na terra. É a maioria das... Eu vejo isso. Porque nós temos duas coisas a nosso favor, irmãos. E eu encerro aqui. A graça. O que é a graça? A graça é a bênção de recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos. Mas de Deus nós também temos a misericórdia. E a misericórdia é não recebermos de Deus aquilo que merecemos. Mas a vida é sua, o casamento é seu, o filho é seu. O que dói hoje para você corrigir seu filho, também doía nossos pais. Mas eles toleravam a dor e nos colocaram onde nós estamos. Hoje nós estamos lutando contra todo um sistema. Vocês viram essa semana, acredito eu, alguém que se enxerga de um jeito, tá certo? E não tem problema nenhum em você se enxergar de uma forma. Como eu disse, a vida é sua. Se você se enxerga um homem sendo uma mulher, se você se enxerga uma mulher sendo um homem, você tem todo o direito de se ver dessa forma. Ele é seu. Mas quando você quer estabelecer um relacionamento de respeito, de que para que alguém te respeite, precisa desrespeitar a si mesmo, isso começa a gerar problema. E o pior, quando alguém quer pegar a forma com que se vê e transformar isso numa lei, se você pensa que não tem nada a ver com você, é porque você não sabe que se isso vira lei,
Isso vai ser ensinado na escola de seus filhos e de seus netos. Então, às vezes, eu acho que hoje não existe mais isso, mas antigamente era muito comum. Alguém anunciava o aumento do combustível. Você encontrava alguém que dizia assim: eu quero lá saber de combustível, rapaz. Eu nem carro tenho. Ele nunca teve a noção de que o alimento dele é transportado pelo combustível, porque sucatearam as nossas ferrovias. Porque se as ferrovias do nosso país funcionarem, elas quebram as empresas de caminhões e de pneus. Então é muito mais profundo e complexo, né, do que se pode imaginar. E que aumente isso, aumente aquilo, crie isso, crie aquilo. O que tudo isso vai exigir de nós é uma nova adaptação. Fique de pé nesse momento, porque é para esse dia a dia que nós vamos já já. E que o Senhor seja conosco nessa caminhada, nos fortalecendo, para que possamos entender que somos responsáveis por nossa casa, pelo futuro de nossa família, pelo nosso casamento, e vamos viver as mudanças que forem necessárias para guardarmos a nossa casa e a nossa família. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta noite, te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou através dos louvores e de todos os momentos deste culto. Leva-nos aos nossos lares, ó Deus, aptos para fazermos e vivermos as mudanças necessárias, para estarmos mais perto do Senhor, para sermos pais, maridos melhores, para sermos colaboradores ou patrões melhores, ó Deus. Mas que as mudanças cujas quais a vida vier a exigir de nós, que possamos aplicá-las em nosso dia a dia, para vivermos o extraordinário. Toma essa semana, ó Deus, que seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de bons negócios, e que o teu nome seja glorificado através de nossa vida. Em nome de Jesus, você pode dizer amém?